Boa noite, família. É com muita alegria que estamos nessa noite aqui, eu e minha família, véspera de Natal, nesse culto especial. Esse momento extraordinário, separado por Deus, para que possamos levar uma palavra, para que possamos levar louvores, para que o nome do nosso Pai seja sempre exaltado, seja sempre glorificado. Glórias e glórias a Ti, Pai. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase que eu li alguns dias atrás. Como você quer que Deus te leve mais fundo se o raso tem te afogado? Eu confesso que quando eu li essa frase, eu fiquei travada. E por alguns minutos, a minha vida passou pela minha cabeça, desde que eu me conheço por gente, como se fosse um filme. E eu percebi o quanto essa frase escancara uma verdade que muito de nós, inclusive eu, muito de nós tentamos esconder. Muitas pessoas têm se afogado no raso. Muitas pessoas estão se contentando com um pouco. A gente simplesmente fala, tudo bem, tá bom assim. Igreja, família, hoje o Espírito Santo nos convida a realmente alinhar o nosso coração e não se contentar com o pouco. Hoje o Espírito Santo nos convida a realmente mergulhar, confiar, ir ao fundo. Porque muito de nós temos feito uma rápida oração, temos lido um versículo correndo, o devocional que o pastor já citou aqui, que para você ler todo aquele devocional demora um pouco. Eu mesmo já algumas vezes, eu confesso que eu coloquei o coração, mas eu li ali superficial. Quantas vezes eu e você viemos para o culto, até nos emocionamos, mas nós temos a entrega, nós temos nos entregado de verdade? E o louvor, igreja? O louvor, nós temos realmente dado a adoração ao nosso Pai que Ele merece? O que tem nos distraído? Momentos como esse aqui, são únicos. São oportunidades que de repente amanhã, pode ser que amanhã não volte. Momentos como você estar aqui, ou estar assistindo aqui hoje, pode ser que a palavra do domingo ou o louvor seja o mesmo, mas são momentos únicos e não voltam mais. E aí, quando as dificuldades, as adversidades chegam, quando tudo se aperta, quando a gente percebe que o raso está difícil de suportar, quando de repente você pensa, tudo bem, eu tenho um plano B. Oh, meus queridos, nós não temos um plano B. Só existe um plano, e esse plano é do Senhor. Só que nós caímos em contradição, porque queremos que Deus nos leve mais fundo. Nos últimos cultos, a palavra nos convida a mergulhar, a irmos mais fundo.
Queremos ter intimidade, queremos ter revelação, queremos ter direção. Mas quando Deus vai nos dar isso? Se estamos nos afogando nas primeiras águas. Como crescer na fé se mal suportamos o silêncio de Deus? Como amadurecer se qualquer correção já passa na nossa cabeça em desistir? Muita gente tem vivido, tem se afogado no raso. Mas sabe de uma coisa? Hoje mesmo, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas hoje, Deus mais uma vez nos convida. Ele quer nos ensinar a nadar com Ele. Ele quer que mergulhamos de verdade. Pare de lutar com a água. Comece a confiar de verdade. E tem mais uma coisa que o Espírito Santo nos alerta nessa noite de hoje. Que eu e você precisamos tomar cuidado. Isso mesmo, cuidado. O perigoso não é se aprofundar com medo de se afogar. O perigo é passarmos uma vida inteira no raso, ali na borda, achando que conhecemos o mar, achando que conhecemos a Deus. É essa a mensagem e o convite que o Espírito Santo faz hoje para mim, para minha família e para a sua família. Que nós possamos viver, que nós realmente, que as outras famílias possam olhar para a minha e para a tua família e ver o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos adorar o nosso Pai. Vamos adorar, vamos exaltar, vamos glorificar. Gratidão a Ti, Senhor. O nosso Deus está entre nós. Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é benigno e santo. Santo, santo. O nosso Deus é santo. Santo, santo. O nosso Deus é santo. O nosso Deus está entre nós. Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é benigno e santo. Santo, santo. O nosso Deus é santo. Santo, santo. O nosso Deus é santo. Santo, 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 santo. Santo,
santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. Esse segundo e último louvor é um convite para que você e a sua família deem um passo, né? Um passo em direção ao exemplo que Deus nos pediu para ser, para que a gente possa ser uma família que depois se torna uma igreja e que, por fim, contamina e influencia toda uma comunidade. Então, o exemplo que Deus quer que a gente siga, e esse louvor, já linkando já com a palavra, ele vem justamente nessa linha da gente buscar essa unidade, primeiramente sempre dentro da nossa família. Amém? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deus alcançou e multiplicou toda a minha casa. Ainda que venham as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus quer trazer paz para você. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de adorar o Teu santo nome, em família, aqui
apenas uma representação, mas em cada família que vai estar assistindo esse culto na noite, que antecede um símbolo que é o nascimento do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Esse nascimento que nos trouxe esperança, nos trouxe paz, nos trouxe reconciliação. Então, que a palavra dessa noite, ela possa justamente ir por essa mesma linha, trazer reconciliação, trazer paz, trazer esperança na vida de cada vida que vai estar assistindo esse culto. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui agora, rapidinho. Meus irmãos, a gente percebe ultimamente, não só na vida, né, mas na sociedade, em todas as esferas, uma força muito grande, uma vontade muito grande do inimigo de descaracterizar a função da família, né? De trazer esse conceito distorcido do que é uma família. A gente tem vários exemplos dessas tentativas, né? A gente tem aí as famílias dos pais de pet, que hoje, não só de hoje, né, mas hoje isso vem se intensificando. Nada contra cuidar bem do seu bichinho, nada contra dar coisas boas para ele, mas isso não é uma família. Ele não é um filho e muito menos você é pai dele. Então, muito cuidado, porque isso são tentativas de distorcer aquilo que Deus planejou como uma família, como algo que está no coração de Deus. Mas qual que é o plano original de uma família, né? Como eu sempre cito aqui, como bom roqueiro, eu podia usar aquela música do Titãs, né? Família, papai, mamãe, titia. Mas Deus dá um exemplo muito mais forte, muito mais estruturado de como que é a ideia de Deus para uma família. Qual que é o conceito, o que Ele gostaria que nós aplicássemos. Eu convido você que está aí na sua casa a abrir a Bíblia em Gênesis 1, os versículos 26 ao 28. Eu vou dar um tempinho. Eu tinha marcado a página, fica mais rápido de achar. Mas, para quem está em casa, Gênesis 1, versículos 26 ao 28. Ele diz assim: Então Deus determinou, façamo-nos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele entre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Queria reforçar o início desse versículo, onde Deus diz a palavra façamo-nos. Façamo-nos a nossa imagem. Com quem Deus estava falando nesse momento? Todo mundo sabe que desde o momento da criação, a figura trina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ela já se fazia presente. Então Deus, Ele, na sua essência, Ele vive em comunidade com os outros dois seres da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses dias atrás eu expliquei isso para o Tim, né? Como é que funciona essa Trindade, o Espírito Santo, usando, eu vou fazer bem rápido para vocês, mas a figura de um celular, né?
O mesmo que cria o celular, a gente até brincou, né? Os chips que estão ali dentro, o cartão de memória, todas as conexões ali dentro, se elas criassem vida e um dia elas pensassem, quem foi que nos criou? Né? E aí elas conversariam e de alguma forma elas fariam essa pergunta e falavam assim, mas quem foi que criou a gente? E aí uma pessoa que está ali fora, que realmente criou esse celular, falou, não, fui eu que te criei. Interessante, você que me criou, mas e a energia que passa por todos os componentes, por todos as conexões e faz com que a gente funcione, com que a gente carregue? Aí a pessoa poderia responder, não, sou eu que faço isso também. Então, para o chipzinho ali, como que ele consegue entender? Mas a mesma pessoa que criou é a mesma pessoa que gera energia? Como é possível isso? E aí eles fariam uma terceira pergunta, mas de vez em quando aqui a gente tem um problema, uma conexão que não está boa com uma outra, a tela fica ruim, ou algum vírus, como que faz para que isso seja consertado? E aí a pessoa que está do lado de fora faria, sou eu que faço isso também. Então, mesmo que cria, é aquele que gera energia e é aquele que cura, que limpa e que restaura? Sim. E essa unidade, esse serviço mútuo entre as três figuras da Trindade é o que Deus propõe como um conceito de família. É o que Ele propõe como um conceito de relação. Então, Deus, ele é satisfeito em si mesmo, satisfeito em si próprio. Por quê? Ele tem, todas as figuras da Trindade, a satisfação da relação entre eles, se apoiando e se ajudando mutuamente. Então, aqui vem o primeiro recado. Se a sua família, se a sua esposa, se os seus filhos, quem está no seu convívio familiar não é suficiente para gerar felicidade, para gerar comunhão, para gerar um ambiente de satisfação no seu coração, já tem algo errado aí. Quando você precisa agregar outras famílias, agregar outros amigos, e para poder gerar uma sensação de felicidade, isso é um caminho muito complicado. Então, o primeiro recado que essa comparação, que esse projeto que Deus tem para nossas vidas em relação à Trindade, é isso, é ser satisfeito dentro do seu próprio seio, dentro da própria ambiente da sua família. E nisso o Pai glorifica o Filho obedece o Pai, o Espírito Santo intercede por nós. Tudo isso num serviço mútuo, perfeito e agradável. Porém, o homem pisou no tomate. Antes mesmo de ter o primeiro filho, já houve a queda, o pecado entrou na humanidade e a gente não teve a possibilidade de experimentar esse projeto de família que Deus criou para a humanidade. E quando esse projeto se desliga, a gente faz uma substituição, a gente tira Deus do centro, a gente tira Deus do trono da nossa vida e substitui por nós, pelo nosso ego, pela nossa vaidade, e a gente substitui Deus. E aí não é por isso, não deixa de não ser comum a gente ter pessoas que elas estejam com relacionamentos. Está acontecendo alguma coisa na Pio 12 nesse exato momento, o Papai Noel está passando. Vocês que vão ver depois vão entender esse momento de algum tipo de conturbação sonora. Mas nesse momento você percebe que existem várias pessoas que elas estão juntas por algum motivo. E esse motivo nem sempre é a união, mas sim o benefício próprio. Isso tem em relação familiar, em relação profissional, no nosso ambiente particular, a gente é egocêntrico, a gente é vaidoso. Não, imagina, Wilker, eu não sou vaidoso, eu sou muito humilde. A minha maior virtude é a humildade, né? Alguém pode dizer, mas
Essa é a essência humana. A gente está sempre buscando vantagem, seja dinheiro, seja profissional, seja competitiva. Nós estamos sempre buscando essa oportunidade de nos dar bem. E aí eu queria reforçar um segundo texto, lá em Romanos 8, versículo 19 e 20, diz assim, Romanos 8, 19 e 20, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Em algumas traduções, essa palavra aqui, vívido anseio, ela pode ser traduzida para ardente expectativa. E o que isso quer dizer? Que toda a criação, ela anseia para que os filhos de Deus tomem a posição deles, na qual eles foram desenhados e projetados por Deus para que a gente pudesse executar. Então, cachorro, o gato, a galinha, a flor da planta da sua casa, a samambaia que fica no jardim, o pé de amora que fica no seu pomar, o limoeiro, tudo na sua casa clama para ser cuidado da mesma forma que Deus projetou que nós fôssemos cuidados. Mas a gente é vaidoso, a gente quer o que quer, na hora que quer, como quer, e a criação, ela acabou sendo sujeita à vaidade do homem. Então, quando a gente fala que existe poluição, quando a gente vê tanto a poluição do ar, a poluição da água, o uso excessivo de recursos naturais, tudo isso é o homem usando aquilo para seu benefício, para ser cada vez mais, para ter mais poder, e por isso que a criação chora sobre essa perspectiva, de que os filhos de Deus se levantem e tomem a posição deles. Deus tem falado muito comigo de uma pregação que eu ouvi, reforçando essa questão da posição dos filhos de Deus. Isso vai ficar para um segundo momento, mas a nossa atitude pode minimizar esse sofrimento da criação, a criação clamando pela movimentação dos filhos de Deus, porque um filho de Deus, ele não pede as coisas para Deus. Um filho de Deus pergunta para Deus: Senhor, como eu posso ser útil na sua mão? É um exemplo que eu ouvi, que quando a gente é pequeno, a gente pede as coisas para o pai. Então, pai, compra uma bicicleta, pai, me ajuda com isso, pai, me ajuda com aquilo. E quando a gente se torna um filho maduro, e entende a nossa posição, a gente inverte. A gente quer ajudar os nossos pais, a gente leva eles no médico, a gente passa para a posição de cuidar. Não que Deus precise do nosso cuidado, mas Ele precisa, como filhos maduros que nós somos, que a gente se posicione para que Ele nos dê as tarefas que apertam o coração dEle. Então, Senhor, como que a gente pode, como seu filho, ser canal de bênção na nossa casa? Como que a gente pode ser canal de bênção na nossa cidade? Como que a gente pode ser canal de bênção no nosso trabalho? Quem do nosso trabalho o Senhor quer que eu me posicione, que o Senhor quer que eu faça a tua vontade? Então é muito importante que os filhos se tornem maduros, mas isso fica para uma outra pregação. Então o cachorro na sua casa, ele glorifica a Deus porque você é dono dele. As plantinhas da sua casa glorificam a Deus porque você cuida delas. A água que você não desperdiça na sua casa glorifica a Deus
Você não escuta, mas ela glorifica a Deus por você estar cuidando dela. Essa relação de amor, de cuidado, não vem de você. Vem da representação da Trindade de Deus na nossa vida. Então, quando a gente demonstra esse amor, não é algo natural, humano, é algo representado por Deus. E a maior representação disso foi a vinda de Jesus, né? Jesus nos livra dessa prisão da vaidade, do eu no centro de tudo, e nos traz a substituição disso, mostrando e demonstrando o amor de Deus. Então, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma visita, uma doação, não é porque eu sou bom. Bom só tem um. Até mesmo Jesus falou, quando o jovem rico veio e falou, meu bom mestre, bom só tem um, que é Deus. Então, quando a gente representa, quando a gente faz esse tipo de movimento de amar, de contribuir, de se doar, é Deus na nossa vida, sendo essa representação da Trindade. Mas tudo isso, você, como diz um cantor famoso da década de 80, não adianta você querer mudar o mundo, você tem que começar por você mesmo. Então, a mudança do mundo começa, primeiramente, dentro da sua casa. Não adianta você colocar uma Bíblia debaixo do braço e achar que você vai falar com o seu vizinho, falar com o seu chefe, com os seus amigos do trabalho e deixar a sua casa desguarnecida desse amor. Como é que a gente vai falar, como a gente vai pregar, como a gente vai demonstrar esse amor, se dentro da sua própria casa, da sua família, esse amor não é demonstrado? Existem vários exemplos de família, mas qual o exemplo de família que você está replicando na sua casa? É um exemplo que você vê na TV? É o exemplo da famosa família de margarina? Ou é o exemplo da família que você mesmo teve, das feridas que você teve, da forma como você foi criado? Que tipo de modelo você vem seguindo? Não, acorda cedo porque eu nunca tive mole, meu pai não me deu mole, então eu não vou dar mole para você. É esse a forma como você quer conduzir as coisas? O meu marido me traiu, quer dizer, o meu pai traiu a minha mãe, e por isso nenhum homem presta, então eu vou ser ciumenta, eu vou ficar em cima, eu vou buscar. É esse o tipo de modelo? É essa forma de família, essa construção de família que você tem? É isso que você está trazendo para dentro do seu convívio? Sorte que, além do exemplo da Trindade, esse serviço mútuo, esse amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, esse compartilhamento entre eles, para muitos ainda não é muito claro isso como um exemplo de família, como um exemplo de como lidar, de como manter essas relações. Mas Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. E Ele tentou deixar mais claro ainda qual as intenções dEle. E aí eu convido vocês, o Tim já teve a oportunidade de ler esse livro inteiro, e eu compartilho com vocês Colossenses 3. É um livro muito curto, onde Paulo conversa com a igreja de Colossos sobre as orientações dele, mas a principal que nós vamos utilizar hoje está a partir do versículo 18. É um trecho muito conhecido, mas que eu quero reforçar com vocês. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Eu vou falar de maneira pausada. Submissa. A mulherada se arrepia quando a gente fala esse nome, né? Submissa. Submissa do grego quer dizer submisso.
submissão, ou estar na mesma missão, lado a lado, compartilhando, dando apoio mútuo. Assim como o filho é submisso ao pai, Deus Filho, Jesus, é submisso ao pai, mas sem ser menor que ele, a esposa escolhe cooperar para que o lar floresça. Então, novamente, a gente traz lá Colossenses conversando com Gênesis e trazendo essa revelação para as nossas vidas. A mulher, assim como Jesus foi submisso a Deus, cumpriu a orientação para que a humanidade toda tivesse a oportunidade que nós estamos aqui, mas os dois caminhando para uma missão, para que o lar floresça, para que os filhos cresçam, para que as finanças da casa em comunhão cresçam. Então não é o nós contra eles, eu contra você, meu dinheiro, seu dinheiro. Quando existe uma submissão, a mulher vem, apoia tudo aquilo que for direcionado pelo cabeça, pelo sacerdote, pelo homem. Essas horas os homens falam, tá vendo? Já virou para o lado e fala assim, tá vendo? Você tem que ser submissa. Você tem que acompanhar aquilo que eu estou direcionando. Calma, homens. Maridos, versículo 19. Cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Em alguns versículos fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E vocês sabem como é que Cristo amou a igreja? Sacrifício, meus caros. Sacrifício. Morrer pela igreja. Se sacrificar todos os dias. Meu casamento só mudou a partir do momento que eu entendi muito bem essa palavra, sacrifício. O quanto que a nossa posição é importante perante a casa para que tudo funcione. Nenhuma mulher vai ser submissa ou ter a submissão ou acompanhar a missão de um homem grosseiro, de um homem ciumento, de um homem fraco. E aí não fraco de força, mas fraco espiritualmente. A sua esposa, os seus filhos dentro da sua casa precisam sim entender que você é humano, que você tem as suas limitações, que você precisa de apoio, mas eles precisam ver você ajoelhado, orando, pedindo direcionamento para Deus. É só assim que uma esposa vai ser submissa a um homem que ela admira, um homem que ela só vai entregar a vida dela para ser submissa a um homem em que ela tenha confiança de que esse homem está sendo guiado por Deus. De que esse homem, independente da situação, vai estar com o joelho dobrado, vai estar buscando na palavra qual o melhor direcionamento para casa. Vou dar uma dica para vocês, homens. Toda vez que existe algum tipo de discussão ou divergência de ideias dentro de casa, eu faço a seguinte coisa: Espírito Santo, fala com ela. Eu não vou falar. Se eu tiver errado, me corrija. Agora, se ela tiver, vai lá direto com ela e fala direto com ela, porque eu não vou entrar em discussão, não vou entrar em atrito, quero fazer a tua vontade. Então, resolve. Literalmente eu empurro para ele. E se eu tiver que ser tratado, serei tratado. Deus vem, fala comigo, me direciona, põe o rabinho entre as pernas e faço o que tem que ser feito. Agora, se ela estiver errada, vai ser bem divertido, porque ela vai ter que vir e vai ter que... Muitos aqui na igreja nos conhecem pela nossa, entre aspas, segunda passagem, né?
Poucos sabem que a Meire está praticamente desde o começo, né? Desde as primeiras células. E eu comecei a frequentar a comunidade em 2009. E aí a gente se conheceu, se casou, e teve um período que é aquele primeiro ano do casamento, em que tudo é muito complicado, sabe? Você tem aquelas riscos e rabiscos, precisa acertar as coisas. E foi um momento em que nós nos afastamos da igreja, mas nos aproximamos muito de Deus, né? Foi um momento que nós precisamos sair do convívio da comunidade, mas para que nós nos fortalecêssemos, ela e eu como família, como assim como Deus tinha orientado, para que depois nós retornássemos mais fortes, unidos, para seguir o propósito que Ele tinha, não só meu, não só dela, mas da nossa família, para servir a igreja. E é muito engraçado porque quando a gente teve esse afastamento, né? Deus chegou para mim em um momento e falou assim: tá na hora de voltar. Falei: amém. Para onde a gente volta? Ele falou: para onde você saiu. Não tem como você voltar para um lugar que você não saiu. Falei: tá bom. Você já falou com a Meire? Ele falou assim: tô falando. Eu falei: você já falou com ela? Eu falei: já. O Espírito Santo falou: já falei com ela. Aí eu fui falar com a Meire. Eu falei: amor, o Espírito Santo está falando uma coisa para mim, ele já falou com você? Ela: não. Mó cara de pau. Não falou. Eu falei: tá bom. Voltei, dobrei meu joelho, eu falei: senhor, ela disse que não falou. Ela falou: falei. Deixa que eu vou tratar. E deixei. Deus tratou, pesou na nossa consciência, cobrou aonde que nós gostaríamos de estar criando os nossos filhos, em que tipo de ambiente, e nos direcionou de volta para cá. Talvez para esse momento, para momentos que ainda vão vir, está tudo na mão de Deus. Os filhos não vão escapar não. Achou que ia escapar? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então esse relacionamento pai e filho tem que ser de crescimento mútuo. Eu queria forçar um pouquinho mais e falar que os filhos precisam ser obedientes, mas a gente já fala isso todos os dias para eles, né? Todos os dias, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer. Mas nós estamos demonstrando essa obediência? Nós estamos sendo exemplos de obediência para os nossos filhos? Eles aprendem a obedecer vendo a nós obedecendo a palavra, obedecendo o direcionamento, obedecendo nossos chefes, obedecendo a sinalização de trânsito, obedecendo as regras, as leis. Não adianta a gente pedir para eles obedecerem, não gritar, escovar os dentes e arrumar a cama, se eles não nos veem sendo esse exemplo de obediência. Percebam que Paulo, ele nos traz aqui uma série de regras, mas essas regras não são para aprisionar, para escravizar, mas são regras para nos libertar da escravidão da vaidade, a escravidão do ego. Seguir a direção do Espírito Santo é doloroso. Todo dia que você escuta a vontade de Deus, que você vem numa celebração, no culto, você sai
cabisbaixo, fala assim, nossa, que tranqueira de cristão que eu sou, não consigo seguir, não consigo fazer, esse incômodo que o Espírito Santo traz é doloroso. É o mesmo incômodo que eu acredito que muitos têm de chegar para a esposa e pedir perdão, de chegar para o esposo e pedir perdão, de chegar para um filho e pedir perdão. É incômodo, não é a posição que o nosso ego, que a nossa vaidade gostaria de estar, mas é a posição que o Espírito Santo está chamando vocês, está chamando a nós a se colocar. Eu ouvi algumas frases de um pastor que ele fala que para um cristão o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo já falava isso. Para um cristão a cruz não é vergonha, é glória. Para um verdadeiro cristão abrir mão do seu direito não é vergonha, é glória. Para um cristão ser servo não é vergonha, é glória. Entregar a sua vida todos os dias para a sua família, para a sua comunidade, não é perda, é lucro. E quando a gente se entrega, quando a gente se transforma nesse canal de bênçãos, primeiramente dentro da nossa família, para depois invadir a igreja, para depois invadir a comunidade. Recentemente a gente teve alguns exemplos, todos sabem da minha veia artística, e a gente acabou de sair de uma temporada, né, de apresentações aí, como Alice no País das Maravilhas. Alguns tiveram a oportunidade de me ver vestido de chapeleiro, e sendo bem sincero com vocês, eu vi muito cristão torcendo o nariz, sabe? Negócio estranho e tal. Mas dentro de todo esse percurso a gente recebeu um áudio da professora de balé da Rebeca que me tocou bastante. Fala: Wilker, você falou para a Meire, né? Mas vocês não sabem como vocês são importantes para a minha vida. O apoio de vocês, a participação de vocês, o quanto que vocês se envolvem nas coisas fazem bem para mim. Eu acho que é isso, afinal de contas, que representa a Trindade. É o quanto que a gente consegue, sem palavras, sem uma Bíblia debaixo do braço, mas influenciar a vida dessas pessoas para bem. Toda a criação pedindo incessantemente pela nossa posição como filho, contribuindo, ajudando. Vai ser um momento, uma diversão, uma contracenar. Algumas pessoas do trabalho até falam: Wilker, você não sabe a importância que isso vai ter lá no futuro para os seus filhos, de você ter participado, de você ter acompanhado, ter se divertido, ter ido. Quantas vezes nós deixamos esses momentos passarem por pura religiosidade? Quantas amiguinhas da Rebeca gostariam que os pais participassem, tivessem esse momento? Ali parece um negócio meio bobo, né? Uma diversão, uma contracenar, uma dança, mas é um momento de convivência, um momento em que a gente troca, se diverte. Quantos estão perdendo esses momentos por pura religiosidade, por falta de tempo, por falta de dedicação à família? E que nessa noite, 24 de dezembro, não é 24, a gente está gravando antes, mas está apresentando no dia 24, que a gente se lembre que Deus não desistiu da família. Por mais que o mundo esteja querendo continuar deturpando e destruindo esse conceito, a maior representação de que Deus não desistiu da família foi enviar o Filho dele
em uma família. Jesus poderia ter nascido adulto, numa nuvem, rodeado de anjos, mas ele escolheu colocar o filho dele dentro desse conceito de família. Ele santificou o ambiente doméstico. Usou o ventre de uma mulher, o cuidado de um pai terreno, para que eles, em comunhão com o filho dele, tivessem esse ambiente. E que nessa noite, na mesa farta, em nome de Jesus, que está praticamente posta, que seja um reflexo da mesa celestial que Deus nos convida a compartilhar. Que seja um momento que, se houve orgulho, se houve amargura, se houve distensões dentro da família, esse é o momento de aproveitar a humildade representada na manjedoura e a gente dar o braço a torcer. Aproveitar esse momento de compartilhar e pedir perdão. O esposo pedir perdão para a esposa pelas falhas que teve, a esposa pedir perdão para os filhos pedir perdão para os pais. Não vamos perder essa oportunidade. Como foi dito no culto de domingo, parece que o ano acabou, mas ainda temos muitas oportunidades. A partir do dia 24, são mais 7 dias. Tem muita coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então aproveite cada momento, começando por essa noite. Essa noite que é simbólica, que é para muitos especial. Então aproveite esse momento. E não se esqueça que o maior presente não é aquele que está embrulhado debaixo da árvore com um papel bonito, com um laço vermelho. O maior presente que o marido pode dar para a esposa é ser o cabeça da casa. O maior presente que a esposa pode dar para o esposo é estar do lado dele, participando e compartilhando a missão dele. O maior presente que um filho pode dar para um pai é a obediência. E o maior presente que um pai pode dar para o filho é o suporte, é o apoio, é a dedicação de tempo para colocar ele no caminho correto. Que o Natal seja o convite para que esse DNA familiar, a representação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, possa ser imprimido e reforçado nas nossas famílias. Quero te convidar a orar comigo. Senhor, obrigado por essa palavra, meu Pai. Obrigado pela oportunidade de mergulhar nas Tuas Escrituras e aprender mais sobre a Tua vontade para as nossas famílias. Não para que seja uma família de comercial de margarina, mas que a representação de cada uma dessas famílias ligada na videira possa ser a resposta que a criação precisa, a resposta que a criação tanto anseia, para que os filhos de Deus, representados em cada uma dessas famílias, possa representar o amor do Pai por nós. Que cada família possa ter nessa noite um momento de comunhão, um momento de paz, um momento de harmonia, um momento em que o Teu Santo Espírito se fará presente, tornando todas as relações mútuas, de crescimento, de compartilhamento e de fortalecimento na Tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de começar a ceia ou as celebrações, olhem para quem está do seu lado. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que agradecer, agradeça. E que Jesus seja o convidado de honra
na sua mesa, na sua casa e na sua família. Feliz Natal, que Deus abençoe.